Todos os anos, porcos selvagens causam cerca de 2,5 bilhões de dólares em prejuízos à agricultura dos Estados Unidos. Eles reviram pastagens, destroem plantações de milho, danificam cercas, competem com o gado por alimento e até causam acidentes de trânsito em áreas rurais. Mas nem todo fazendeiro vê os porcos selvagens como inimigos. Em estados como Texas, Flórida, Louisiana e Geórgia, algumas pessoas não tentam apenas eliminá-los. Elas aprendem a gerenciar, controlar e criar esses animais, transformando essa espécie destrutiva em uma fonte de dezenas de milhares, até centenas de milhares de dólares por ano. Porcos selvagens não existem apenas nos Estados Unidos. Na Europa, países como França, Alemanha, Itália e Espanha têm milhões de javalis vivendo livremente, mas eles são controlados principalmente por meio da caça sazonal, não por criação comercial. A Austrália também tem milhões de porcos selvagens invasores, mas a maioria é abatida para proteger o meio ambiente. Ou seja, muitos países têm porcos selvagens, mas os EUA são um dos poucos que transformaram uma espécie invasora em um modelo organizado que ao mesmo tempo controla a população e gera valor econômico. Eles não são javalis puros, mas porcos híbridos selvagens, originários da Europa e da Ásia, levados aos Estados Unidos há centenas de anos para a alimentação e caça, e que depois escaparam para a natureza. No início eram poucos, mas ao longo de muitas gerações passaram a se reproduzir em ritmo extremamente rápido. De acordo com estatísticas frequentemente citadas, os Estados Unidos têm hoje cerca de 6 a 9 milhões de porcos selvagens espalhados por mais de 35 estados. O Texas lidera com cerca de 2,6 milhões, seguido pela Flórida e pela Geórgia, cada uma com centenas de milhares. De grandes campos abertos até áreas suburbanas, os porcos selvagens aparecem cada vez mais, colocando forte pressão sobre agricultores e governos locais. Enquanto muitos lugares gastam milhões tentando eliminá-los, alguns fazendeiros escolhem outro caminho: controlar e criar porcos selvagens para a carne. A carne de porco selvagem é classificada como carne de caça e é valorizada por restaurantes especializados e mercados de alto padrão por ser mais magra, mais firme e mais saborosa. Para esses fazendeiros, os porcos selvagens não são apenas um problema ambiental, mas também uma oportunidade econômica se forem bem manejados. Diferente dos porcos industriais, cuja reprodução é rigidamente controlada, os porcos selvagens se reproduzem naturalmente. Uma fêmea pode ter 2 ninhadas por ano, com 4 a 12 filhotes cada. Em poucos anos, um grupo pode crescer de algumas dezenas para centenas ou até milhares, se não houver controle. As fêmeas geralmente começam a se reproduzir entre 8 e 10 meses de idade. Quando estão prestes a parir, procuram um lugar calmo e escondido para fazer o ninho. Em fazendas semi-selvagens, os porcos não ficam em galpões fechados como os industriais. Eles vivem próximos da natureza, mas ainda são monitorados, e os fazendeiros intervêm quando necessário. Em muitos lugares, os fazendeiros constroem abrigos simples de madeira, bambu ou estruturas metálicas cobertas com telas e lonas. Não são galpões fechados, mas espaços tranquilos para as fêmeas parirem, protegidos do vento, da chuva e do sol forte, e para evitar que machos ou outros animais as perturbem. Isso é muito importante, porque se a fêmea ficar estressada, pode abandonar os filhotes ou até esmagá-los acidentalmente em pânico. Logo após nascer, os filhotes pesam apenas cerca de 1 a 1,4 quilos. São fracos, se movem devagar e dependem totalmente do leite materno. Na primeira semana, os fazendeiros normalmente não se aproximam muito, apenas observam de longe, garantindo que não haja predadores, machos vagando por perto e que a mãe esteja cuidando bem dos filhotes.
Essa fase é muito arriscada. A taxa natural de sobrevivência é de apenas 60% a 70%. Com abrigos, alimentação extra para a mãe e menos estresse, muitas fazendas conseguem elevar isso para cerca de 80% ou mais. Mas apenas uma noite de chuva forte, vento intenso ou perturbação pode eliminar metade da ninhada. Quando tem cerca de 1 a 2 semanas, os filhotes recebem uma marca na orelha. Cada marca tem um código único para acompanhar desde o nascimento, saúde, crescimento até o abate. Isso é essencial porque carne de caça de alto padrão exige rastreabilidade clara. Entre 3 e 8 semanas, os filhotes ainda mamam principalmente, mas começam a aprender a comer. Experimentam capim novo, raízes, sementes e alimentos macios. Os fazendeiros colocam ração extra perto do local do parto, incluindo milho triturado, feno, grãos ricos em energia e minerais. O objetivo é ajudar a mãe a produzir leite suficiente e garantir que todos cresçam de forma equilibrada. Por volta de 8 a 10 semanas, os filhotes começam a ser desmamados. Os fazendeiros observam de perto os mais fracos ou de crescimento lento para dar comida extra ou intervir a tempo. Cada grupo costuma ter de 2 a 3 pontos de alimentação ao redor do abrigo, fáceis de acessar, mas sem causar muita briga. Com cerca de 8 meses, os porcos selvagens atingem de 30 a 50 quilos. É quando começa a seleção. Os mais fortes e de crescimento rápido podem ser mantidos para reprodução ou criação futura. O restante é destinado à produção de carne. Os porcos selvagens são principalmente ativos à noite. Eles cavam o solo para encontrar raízes, insetos e sementes e vivem em pequenos grupos de 5 a 15 indivíduos. Cada grupo costuma ter uma fêmea mais velha e experiente como líder. São inteligentes, muito alertas, bons em se esconder e conseguem pular cercas baixas. Por isso, gerenciar porcos selvagens é muito mais difícil do que lidar com gado ou ovelhas. Para controlá-los, os fazendeiros dividem a terra em áreas de reprodução, alimentação e abate. Os porcos são movidos conforme a estação, especialmente mantidos longe das lavouras durante o plantio e a colheita. Em áreas sensíveis, usam cercas temporárias de tela de arame, madeira resistente ou fios elétricos leves para mantê-los longe das zonas residenciais. Além das cercas, muitas fazendas usam grandes armadilhas vivas para reunir os grupos quando precisam examiná-los ou selecioná-los. As armadilhas são colocadas onde os porcos costumam passar, com iscas de milho ou comida de cheiro forte. Depois que eles se acostumam a entrar, a armadilha é ativada para capturar o grupo inteiro de uma vez, evitando pânico. No Texas, algumas fazendas administram rebanhos de 1.000 a 2.000 porcos. Todos os dias, os fazendeiros precisam checar água, comida, áreas de reprodução e o comportamento do grupo. O trabalho não é só alimentar, mas observar qual porco está ferido, qual está fraco, qual mostra sinais de doença. Um manejo ruim pode fazer os porcos destruírem lavouras próximas, espalharem doenças ou ficarem estressados, o que reduz a qualidade da carne. Os fazendeiros também precisam cuidar do meio ambiente. Se o grupo for grande demais, os porcos vão cavar demais a terra, danificando o solo e impedindo que as plantas se recuperem. Por isso, muitas fazendas calculam cuidadosamente a densidade de animais, vendem parte do rebanho ou abatem alguns mais cedo para manter o equilíbrio ecológico. Porcos selvagens são criados por mais tempo que porcos industriais. Os industriais levam apenas 5 a 6 meses para chegar a cerca de 100 a 120 quilos. Já os selvagens precisam de 12 a 18 meses para chegar a apenas 60 a 90 quilos. Dá mais trabalho e demora mais, mas a carne é vendida por um preço mais alto e atende ao mercado especializado.
Quando chegam a 12 a 18 meses, os porcos são enviados para estações de quarentena. Só os que atendem aos padrões seguem para o abate. Os que não atendem ficam para tratamento ou são retirados da cadeia alimentar. O transporte é muito sensível. Se os porcos entrarem em pânico, a qualidade da carne cai. Por isso, os fazendeiros usam caminhões de gado e mantêm as distâncias de viagem o mais curtas possível. Em alguns lugares, cães treinados ajudam a guiar os porcos, evitar choques e manter o grupo calmo. No frigorífico, os porcos selvagens são tratados de forma humanitária, limpos, e a carne é separada em produtos frescos, congelados ou processados. Cada lote pode ser rastreado do nascimento ao abate. Isso ajuda restaurantes e consumidores a confiarem na qualidade. Todos os anos, os Estados Unidos consomem cerca de 150 a 200 milhões de dólares em carne de porco selvagem. Os preços internos costumam ser de cerca de 15 a 25 dólares por quilo. Para exportação ao Japão, Coreia do Sul ou Europa, o valor pode chegar a cerca de 30 a 40 dólares por quilo, por causa das exigências rigorosas de qualidade. Muitas fazendas também aumentam o valor oferecendo dieta natural aos porcos e usando sistemas eletrônicos para registrar cada refeição e condição de saúde. Esse modelo é popular entre restaurantes de alto padrão e consumidores urbanos. Mas criar porcos selvagens não é só lucro. Eles podem carregar doenças que se espalham para outros animais e até para humanos. Por isso, os fazendeiros precisam vacinar, fazer exames regulares e isolar animais suspeitos. Um único grupo infectado pode causar prejuízos enormes. Além das doenças, os porcos selvagens também podem ser perigosos para as pessoas. Adultos, especialmente machos, podem ser muito agressivos quando encurralados. Os fazendeiros precisam usar equipamentos de proteção, bastões especiais e sempre trabalhar em equipe ao se aproximar de grandes grupos. Nem todo ano é lucrativo. Se o mercado de carne de caça cair ou houver um surto de doença, os preços despencam. Por isso, muitos fazendeiros combinam a criação de porcos selvagens com outras atividades para reduzir riscos. Algumas fazendas também juntam a criação com caça controlada. Turistas ou caçadores podem caçar em áreas específicas e pagam taxas ao dono da fazenda. A carne é então vendida ou processada. Essa é outra fonte de renda. Em muitas áreas rurais, a criação de porcos selvagens gera empregos. Pessoas locais trabalham alimentando os animais, consertando cercas, transportando, processando carne e embalando produtos. Assim, o dinheiro não vai só para uma pessoa, mas sustenta toda uma pequena comunidade. De uma espécie que causa bilhões em prejuízos, os porcos selvagens viraram uma oportunidade econômica para quem sabe controlá-los. Para esses fazendeiros, eles não são apenas inimigos nem apenas bens, são um problema a resolver. Resolver bem dá lucro, resolver mal faz perder tudo. A história dos porcos selvagens nos Estados Unidos mostra uma coisa clara. Na agricultura, destruir nem sempre é a única solução. Às vezes, entender, controlar e usar com sabedoria é o caminho mais sustentável. Se você achou a história dos porcos selvagens nos EUA interessante e quer conhecer mais histórias únicas da agricultura pelo mundo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo.
A Austrália é um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo. No mapa global, a Austrália não possui o maior rebanho de gado, mas tem se mantido como um dos países exportadores de carne mais consistentes e confiáveis por décadas. Estendendo-se por Queensland, Nova Gales do Sul, Território do Norte e Austrália Ocidental, os ranchos de gado na Austrália são tão vastos que muitos deles ocupam áreas maiores do que uma cidade inteira. Em 2024, o rebanho total de gado da Austrália é de cerca de 30 milhões de cabeças, posicionando o país entre os 10 maiores do mundo em termos de população bovina. Esse número é significativamente menor do que o do Brasil, que possui o maior rebanho do planeta, com cerca de 190 milhões de cabeças, ou os Estados Unidos, com quase 90 milhões de cabeças de gado. No entanto, o que torna o gado australiano único está na forma como ele é criado, passando a maior parte da vida ao ar livre, em pastagens naturais, com intervenção humana mantida ao mínimo, mas aplicada com precisão notável. Os fazendeiros australianos não criam o gado ao acaso. Eles selecionam cuidadosamente raças que toleram bem o calor e são adaptadas a climas quentes e secos, como Brahman, Angus, Hereford ou cruzamentos entre gado europeu e raças tropicais. Essas raças podem caminhar vários quilômetros por dia em busca de água e pasto, suportar calor intenso e ainda assim ganhar peso de forma consistente. Desde a fase de reprodução, os fazendeiros planejam cuidadosamente para reduzir custos, minimizar riscos e aproveitar ao máximo as condições naturais. Tudo começa com as vacas mães. A gestação de uma vaca dura, em média, 283 dias ou pouco mais de 9 meses. Durante esse período, os fazendeiros monitoram de perto a condição física do rebanho reprodutor. Nem toda vaca é mantida para a reprodução. Apenas aquelas com estrutura óssea forte, desempenho reprodutivo confiável e alta resistência a doenças são cuidadosamente selecionadas. As vacas prenhes recebem uma dieta mais energética do que o habitual, composta por pastagem natural de alta qualidade, minerais traço e sal mineral. A condição corporal e a mobilidade delas são verificadas regularmente para garantir que não fiquem debilitadas, especialmente durante ondas de calor prolongadas, uma característica severa e marcante do clima australiano. Em muitas fazendas de grande porte, uma taxa de gestação de 85 a 95% após a temporada de reprodução é considerada o padrão da indústria. Vacas que não conseguem conceber geralmente são abatidas ou realocadas para outros fins, garantindo eficiência econômica e evitando o uso desnecessário de recursos de pastagem valiosos. Os bezerros não são criados em celeiros fechados. Eles crescem diretamente em pastagens abertas, mamando nas mães, movimentando-se com o rebanho e aprendendo desde cedo a se deslocar, se alimentar e se adaptar ao ambiente. Essa abordagem produz gado mais saudável, com menos problemas de saúde e menor necessidade de antibióticos. Para os fazendeiros australianos, quanto mais natural a vaca, menores os custos de cuidado e mais consistente a qualidade da carne a longo prazo. Logo após o nascimento, cada bezerro recebe uma identificação eletrônica na orelha pelo sistema NLIS, um sistema de rastreabilidade obrigatório em toda a Austrália. Essa etiqueta registra todo o histórico do animal, desde a data de nascimento, raça e sexo, até os registros de vacinação e deslocamentos entre fazendas. Como resultado, cada animal pode ser rastreado de forma transparente, desde a pastagem até a mesa do consumidor. Quando os bezerros atingem cerca de 6 a 8 meses de idade e pesam em média entre 180 e 250 quilos, eles são desmamados completamente. A partir desse ponto, os bovinos jovens entram em um período de crescimento rápido.
Sua alimentação continua sendo baseada principalmente em pastagem natural, com suplementos minerais adicionais fornecidos para apoiar o desenvolvimento ósseo e o crescimento muscular. A principal fonte de alimento para o gado é a grama natural. Diferentemente de muitas operações industriais, nas quais os bovinos são alimentados com milho, soja e rações concentradas mistas, o gado australiano passa a maior parte da vida pastando. Os fazendeiros não cortam a grama para levá-la aos animais. Em vez disso, o gado é permitido se mover livremente e pastar diretamente nas pastagens abertas. Em contrapartida, o manejo das pastagens deve ser extremamente rigoroso. A terra é dividida em vários piquetes, e o gado é rotacionado sazonalmente para que a grama tenha tempo de se recuperar. Se uma área estiver superpastoreada, os fazendeiros estão dispostos a deixá-la vazia por meses para permitir que o terreno descanse. A água é um fator vital para a sobrevivência. Em regiões áridas, os fazendeiros constroem sistemas de poços perfurados, reservatórios e tanques de água artificiais espaçados por vários quilômetros. O gado pode caminhar por horas pela manhã apenas para alcançar uma fonte de água, e depois se espalhar novamente pelo pasto. Pode parecer exigente, mas esse movimento constante ajuda o gado a desenvolver músculos firmes e uma camada de gordura mais uniformemente distribuída, fatores-chave para a qualidade da carne. Um dos maiores desafios da pecuária na Austrália está justamente na enorme escala das fazendas. Algumas propriedades criam entre 10 mil e 50 mil cabeças de gado, distribuídas por áreas que chegam a dezenas de milhares de hectares. Com terras em uma escala tão massiva, o manejo do rebanho não pode depender apenas da mão de obra humana ou de métodos tradicionais de criação. Ao lado dos fazendeiros, cães de pastoreio como os Kelpies e Australian Cattle Dogs se tornaram parceiros indispensáveis. Eles podem percorrer dezenas de quilômetros por dia, guiando o gado na direção correta, evitando que o rebanho se separe e ajudando a conduzir os animais para áreas de inspeção quando necessário. Em muitas fazendas, cavalos e veículos off-road também são usados junto com os cães, permitindo que as pessoas se desloquem mais rapidamente por vastas e acidentadas paisagens. Hoje, a tecnologia desempenha um papel cada vez mais importante na gestão dos rebanhos. Drones e dados de satélite permitem que os fazendeiros monitorem toda a fazenda de cima, ajudando-os a detectar rapidamente animais feridos, gado que se afastou do rebanho ou áreas de pastagem que estão sendo sobrepastoreadas. Em fazendas extremamente grandes, até helicópteros são usados para controlar e movimentar o gado em curtos períodos de tempo. Com o apoio da tecnologia, os fazendeiros australianos conseguem economizar significativamente tempo e mão de obra, ao mesmo tempo em que minimizam perdas em toda a operação pecuária. No entanto, a criação de gado ao ar livre também enfrenta muitos riscos sérios. A seca é o maior inimigo. Em alguns anos, a precipitação cai drasticamente, deixando os pastos secos e áridos, forçando os fazendeiros a vender grandes partes de seus rebanhos ou a transportar ração de áreas distantes a custos muito elevados. O período de seca de 2018 a 2019 fez com que o rebanho total da Austrália diminuísse significativamente antes de se recuperar novamente em anos com condições climáticas mais favoráveis. Além de desastres naturais severos, os predadores também representam uma ameaça constante para o gado, especialmente para os bezerros nos primeiros meses de vida. Em muitas das vastas áreas de pecuária da Austrália, os dingos selvagens, híbridos de cães ferais e até raposas são os predadores mais perigosos. Eles normalmente atacam à noite ou nas primeiras horas da manhã, mirando nos bezerros frágeis, nas vacas que acabaram de parir ou nos indivíduos que se afastaram do rebanho.
Quando o gado atinge a idade de 18 a 24 meses e um peso médio de cerca de 450 a 600 quilos, eles começam a ser classificados. Alguns continuam a ser criados exclusivamente a pasto para o mercado de carne bovina alimentada com capim, enquanto outros são levados para confinamentos, onde recebem ração à base de grãos por um curto período, geralmente de 90 a 150 dias, para aumentar a maciez e melhorar a marmorização da carne. Antes de serem enviados para o abate, os animais são reunidos em uma área de espera e inspeção, onde descansam por pelo menos 24 horas para reduzir o estresse. Se todos os indicadores de saúde estiverem estáveis, eles são então carregados em caminhões especializados para transporte até o frigorífico. Esse processo de transporte é rigorosamente regulamentado, com caminhões equipados com ventilação adequada, pisos antiderrapantes e densidade de lotação apropriada para garantir o bem-estar dos animais. A Austrália é um dos países com os procedimentos de abate de gado mais rigorosos do mundo. As plantas de processamento de carne devem atender aos padrões AUSMIAT, e muitas instalações também são certificadas para exportação USDA ou Halal. Os bovinos são colocados inconscientes por métodos humanitários de atordoamento antes do processamento, minimizando dor e estresse. Em seguida, a carne é rapidamente resfriada, dividida em cortes como filé mignon, costela, acém e perna, e depois embalada a vácuo para preservação. Cada corte de carne possui um código de rastreabilidade claro, permitindo que os consumidores saibam exatamente de qual fazenda o gado veio, como foi criado e quando foi abatido. A cada ano, a Austrália abate cerca de 7 a 8 milhões de cabeças de gado, produzindo mais de 2 milhões de toneladas métricas de carne bovina. A maior parte dessa produção é exportada. Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e China são os maiores mercados para a carne australiana. Os Estados Unidos, em particular, estão constantemente entre os principais importadores de carne bovina australiana alimentada a pasto. A indústria da carne bovina gera à Austrália dezenas de bilhões de dólares australianos a cada ano, tornando-se um dos pilares mais importantes do setor agrícola do país. Mas por trás desses números impressionantes estão décadas de experiência, persistência e a notável capacidade dos agricultores australianos de se adaptarem a um ambiente natural severo e implacável. Além de exportar carne bovina processada, a Austrália também é um dos maiores exportadores de gado vivo do mundo. A cada ano, o país exporta de algumas centenas de milhares a quase 1 milhão de cabeças de gado vivo, principalmente bovinos de corte e reprodutores. Os principais mercados importadores incluem Indonésia, Vietnã, China, Malásia e vários países do Oriente Médio. Esses bovinos são transportados principalmente por navios especializados em gado. Em casos especiais, envolvendo números menores e exigências rigorosas quanto ao tempo ou alto valor genético, o transporte pode ser feito por via aérea. Após a chegada, os animais são ou engordados ainda mais ou enviados para o abate no país importador, a fim de atender às necessidades de consumo local e às práticas culturais. No entanto, a indústria de exportação de gado vivo também é alvo de intenso debate na Austrália, devido a preocupações com o bem-estar dos animais durante o transporte de longa distância. Como resultado, o governo australiano implementou padrões de controle muito rigorosos, exigindo o monitoramento do bem-estar do gado, das condições de transporte e das práticas de abate, mesmo depois que os animais deixam o território australiano. Isso tornou a exportação de gado vivo um dos setores mais rigidamente regulamentados da indústria pecuária do país. Fica claro que os agricultores australianos não tentam forçar o crescimento do gado a qualquer custo. Em vez disso, eles deixam que a natureza cuide da parte mais difícil, enquanto os humanos se concentram na coordenação, supervisão e intervenção oportuna.
Essa filosofia é o que permite à Austrália criar milhões de cabeças de gado em vastas paisagens, mantendo ao mesmo tempo a qualidade da carne, reconhecida e valorizada em todo o mundo. Qual etapa do processo de criação de gado na Austrália mais te impressionou? Deixe um comentário e me conte. E não se esqueça de se inscrever no canal para que possamos explorar juntos mais histórias sobre a agricultura em grande escala ao redor do mundo.